No século XXI, com a globalização em alta e com as mídias sendo fonte de conhecimento e opinião para grande parte da população, a obra de arte se torna cada vez mais reproduzida entre várias vertentes da cultura. Através desse vídeo, iremos discutir alguns conceitos da Escola de Frankfurt e demonstrar como a reprodutibilidade técnica e a indústria cultural se comporta atualmente. Ao mencionar a Escola de Frankfurt, precisamos entender que ela foi uma escola de pensamento filosófico e sociológico, unindo alguns intelectuais que fizeram diversas pesquisas para criar um pensamento crítico sobre cultura, totalitarismo e política em geral. Sendo assim, o conceito de indústria cultural e reprodutibilidade técnica foram um dos mais importantes produzidos pelos teóricos e fundamental para tensionar as questões em torno do capitalismo. No texto A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, Walter Benjamin diz, abre aspas, em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os homens faziam sempre podia ser imitado por outros homens. Essa imitação era praticada por discípulos em seus exercícios, pelos mestres para a difusão das obras e, finalmente, por terceiros interessados no lucro. Fecha aspas. Através dessa citação, podemos entender que nos séculos passados, a obra de arte era imitada a fim de obter a difusão através do tempo. Entretanto, com o avanço do sistema econômico baseado em meios de produção com fins lucrativos, o homem encontrou no meio cultural uma forma de inflamar seu capital e promover a arte como um produto para ser consumido e não propriamente apreciado. Dessa maneira, os estudos dos teóricos da Escola de Frankfurt levaram ao conceito de indústria cultural, que é basicamente a produção em massa em cima de várias vertentes culturais como a música, o cinema e as artes plásticas. Ainda se tratando de reprodutibilidade, o autor Walter Benjamin nos apresenta o conceito de aura, permitindo compreender que esse fenômeno é a própria autenticidade, enxergando o estado original da obra e então tornando-a única. Para exemplificar tudo o que falamos até agora, elencamos algumas obras de artes de diferentes meios culturais para analisar e compreender o que foi dito até aqui. A obra Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, foi produzida em 1889 e, como muitas das obras do artista, só teve o seu devido reconhecimento pelo público depois de muito tempo. Essa é a obra mais reproduzida atualmente de Van Gogh, seja em releituras de artistas ou não artistas. Além disso, a obra passou a ser objeto comercial, presente em roupas, tênis, bonecas, capas protetoras de celular, acessórios e entre outras coisas. Apesar de muitos acharem que a reprodutibilidade seja uma forma de homenagem ao autor e à obra, e em alguns casos não duvidamos que pode ter essa intenção, é possível discutir que quanto mais reproduzidas suas obras são, mais sua aura se corrompe. E semelhante ao que aconteceu com a obra de Van Gogh, a pintura da Mona Lisa, obra mais famosa do artista Leonardo da Vinci, tem reproduções de diversos tipos. E no Brasil, especificadamente, teve a personagem Mônica, da Turma da Mônica, caracterizada como Mona Lisa. No geral, conseguimos analisar diversos artistas que têm suas obras reproduzidas para consumo em massa. Na música, nota-se um padrão nos diferentes estilos, com batidas marcantes, letras demonstrando sentimentos de amor, tristeza, decepção e consumidas de forma massiva através dos rádios, internets, aplicativos de streaming e etc. O público se acostuma, se entretém e acaba pedindo e consumindo cada vez mais disso. Logo, a produção das músicas tem maneiras para agradar aos ouvintes, não somente através dos ritmos parecidos, mas também pela forma mais fácil de assimilar o conteúdo. Nesse âmbito, notamos que no rap, as músicas do gênero que mais fazem sucesso atualmente são acústicos, sambas e versos cantados, ao invés dos rimados. Dessa forma, ultrapassam a barreira do próprio público para chegar no público amplo, tocar nas rádios e estar no topo dos streamings e assim se tornar músicas que na maioria das vezes não carrega a essência original do gênero. Em contrapartida, estudando a visão de Walter Benjamin através do seu texto já citado nesse vídeo, notamos que é possível utilizar a arte como ferramenta de politização e transformação no mundo moderno. Podemos citar o acontecimento recente do brutal assassinato de George Floyd pelo policial Derek Chauvin em Minneapolis, nos Estados Unidos. Esse caso foi devidamente notado por diversos meios de comunicação e gerou revolta na sociedade. Com isso, houve um ataque na delegacia da cidade, onde protestantes atearam fogo no local e este fato foi registrado através da fotografia.
Essa foto foi reproduzida e compartilhada durante a semana como forma de denunciar o que havia acontecido, de repúdio e de revolta. Já tiveram diversas artes digitais e montagens que viralizaram na internet com esse mesmo intuito, reforçando a criticidade do assunto. Por outro lado, o Benjamin desenvolve outro conceito, que é a politização da arte. Então o problema não está na tecnologia. A mesma câmera que filma, de repente, um besterol, um filme nazista, pode ser a mesma câmera que filma um filme de Chaplin, um filme mais engajado, um filme como Avatar. Então a politização da arte é quando a obra de arte restaura de alguma maneira a sua aura, apesar da reprodução técnica, e consegue produzir reflexão, senso crítico, um processo de engajamento, até mesmo um processo revolucionário. Então Benjamin percebe que a obra ela é dialética por isso, sobretudo no capitalismo. Ela pode gerar tanto uma espécie de alienação, uma perda da consciência, seria a estetização da política, e por outro lado, a obra de arte, quando tem fins engajados, políticos, reflexivos, ela pode se converter na politização da arte. No cinema, é possível também vislumbrar uma estética positiva de pensamento crítico, pois apesar do cinema ser um potencial ativo na produção de cultura de massa, existem cinematografias que são capazes de acarrear alusões a questões sociais e revolucionárias, a fim de promover a opinião crítica e de sensibilizar o telespectador de alguma maneira. No filme Corra, dirigido pelo Jordan Peele, notamos que a questão racial é tratada de forma a intensificar o pensamento crítico em relação aos comportamentos racistas da sociedade. Em paralelo, o filme Moonlight dialoga entre a questão racial e a questão de gênero, contando a história de um menino negro que enfrenta dificuldades no processo de reconhecimento da sua própria identidade e sexualidade. E após os estudos, compreendemos que o conceito de reprodutibilidade técnica e indústria cultural é contínuo em relação a todos os tipos de mídia e formas de comunicação. Fica evidente, então, a dialética presente no tema, uma vez que a concepção da imitação é exposta de maneira coerente com o que é consumido no mundo hoje. Dessa forma, é notável o potencial de dominação que a cultura pode exercer sobre a sociedade e, por isso, se torna essencial o estudo da comunicação para entender que é possível utilizar do entretenimento como instrumento para a transformação do pensamento, tornando-o lúcido e criterioso aos comportamentos sociais. Muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima!